Numa descoberta sem precedentes de um novo estudo, um pedaço de pele de mamute lanoso contendo cromossomas fossilizados foi encontrado no permafrost siberiano. É novo por aqui? Então, te convido a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Sejam bem-vindos ao... Em 2018, os cientistas encontraram os restos mortais de um mamute de 52 mil anos na aldeia de Belai Agora, no nordeste da Sibéria, onde temperaturas congelantes ajudaram a preservar a estrutura dos cromossomos, as minúsculas estruturas semelhantes a fios que transportam material genético, ou DNA. Embora amostras de DNA antigo tenham sido encontradas em outros contextos, elas geralmente são muito fragmentadas e contêm apenas centenas de letras de código genético. Os cromossomos fósseis contêm milhões e fornecem uma imagem muito mais completa do código genético de um animal. Cromossomos fósseis nunca foram encontrados antes, disse Reis Lieberman Hayden, professor de genética molecular e humana no Baylor College of Medicine e principal autor de um estudo publicado quinta-feira, 11, na revista Cell. Nas descobertas anteriores, os fragmentos também careciam de uma estrutura organizada, acrescentou Lieberman Hayden. Aqui, os fragmentos estão claramente organizados em 3D, essencialmente como estavam nos cromossomos originais do mamute vivo. De acordo com Olga Dudenko, professora associada de genética molecular e humana no Baylor College of Medicine e coautora do estudo, os cromossomos, que os cientistas chamam de fósseis ou subfósseis não mineralizados, estão em boas condições para serem preservados, o genoma ou soma de todo o material genético de uma espécie extinta. Acreditamos fortemente que não se trata apenas do mamute ou deste mamute em particular, disse Dudenko, que também é cientista sênior do Centro de Física Teórica Biológica da Universidade Rice. Mas, na prática, este é o início de uma nova área de investigação com grande potencial, acrescentou. Em diferentes tipos de células, o DNA reside em estruturas 3D distintas e específicas que fornecem informações sobre as características específicas desse tipo de célula, disse Kevin Campbell, professor de Fisiologia Ambiental e do Desenvolvimento na Universidade de Manitoba, no Canadá, que não esteve envolvido. Após a morte, as células do corpo se decompõem rapidamente e essa estrutura 3D desaparece em poucos dias ou menos, acrescentou. Em animais árticos como o mamute lanoso, a degradação é mais lenta devido às temperaturas congelantes, mas o DNA ainda está danificado e espera-se que perca a estrutura e as propriedades que compõem a biologia da espécie durante longos períodos de tempo. No entanto, este estudo é o primeiro a mostrar que nem sempre é esse o caso, disse Campbell por e-mail. O DNA é uma molécula muito longa e, depois que o animal morre, começa a se decompor e a se quebrar em fragmentos menores, explicou Dudenko. Normalmente você esperaria que todas essas peças começassem a se mover umas em relação às outras e desmoronassem, perdendo toda a organização existente, disse Dudenko. Mas claramente isso não aconteceu nesta amostra em particular. Essa perda de estrutura é chamada de dispersão, e a forma de evitá-la é bem conhecida pelos cientistas de alimentos, e não é muito diferente de produzir uma piada, acrescentou. Evitar a difusão é a chave para a preservação dos alimentos, então se você quiser algo que dure muito tempo, você basicamente precisa de uma combinação de secagem e resfriamento, disse ele. Qualquer alimento estável na prateleira que não seja enlatado provavelmente estará em um estado de distribuição limitada. Quando o mamute na amostra de pele morreu, as condições podem ter sido adequadas para desencadear esse processo naturalmente. O cadáver poderia ter passado espontaneamente pelo mesmo procedimento que usamos nos negócios o tempo todo, disse Dudenko, removendo quantidades significativas de água, impedindo a difusão interna e fixando aqueles pedaços de cromossomos onde podemos lê-los há 52 mil anos mais tarde. No entanto, embora estivesse bem preservado, não estava completamente intacto. Cada cromossomo, originalmente uma única molécula de DNA, foi fragmentado em milhões de moléculas de DNA, disse Hayden por e-mail. Mas as moléculas não se moviam muito, mesmo na escala nanométrica, e é por isso que a chamamos de cromossomos fósseis. Se esta amostra fosse um livro, Lieberman Hayden diz que a encadernação teria sido perdida, deixando para trás inúmeras páginas soltas ou fragmentos de DNA. A dispersão é como o vento soprando nas folhas, impossível colocá-las em ordem. Mas os lados nunca foram estourados nesta amostra. Eles permaneceram em uma pilha organizada, exatamente como estavam antes de o curativo ser perdido.
Os pesquisadores confirmaram essa teoria de preservação fazendo alguns experimentos com carne seca para ver o quanto eles poderiam mexer na comida antes que os cromossomos perdessem sua estrutura. Decidimos testar até que ponto esta bela molécula resistiria ao estresse e aos danos, pedindo a um dos arremessadores de beisebol do Houston Astros que jogasse uma bola e atirasse com uma espingarda, disse a Dracíntia Pérez Estrada, primeiro autor do estudo e investigador do Baylor Genome Architecture Center e do Rice Center for Theoretical Biological Physics. A visão ficou cada vez mais quebrada, mas a estrutura do DNA ainda estava lá, o que nos disse que o DNA é muito elástico, e ainda mais em estado vítreo, como na amostra, onde as moléculas estão essencialmente congelado e se comporta como um cristal, acrescentou Pérez Estrada. Usando novas informações genéticas de amostras de pele, os cientistas estabeleceram pela primeira vez que os mamutes peludos têm 28 pares de cromossomos, como os elefantes modernos. Mas a estrutura permitiu-lhes ir mais longe e ver quais genes individuais estão ativos no animal. Todo mundo quer saber o que exatamente o tornou confuso, disse Dujenko. Temos ideias devido à forma como esses cromossomos são armazenados. Os pesquisadores compararam genes individuais do espécime de mamute com os dos elefantes modernos e encontraram diferenças na função dos genes que regulam os folículos capilares. Mas a montagem do genoma do mamute também exigiu DNA de elefante. Nossa esperança e sonho era montar completamente o genoma do mamute, mas ainda não chegamos onde estamos agora. Ainda estamos usando alguns de seus parentes próximos para nos ajudar porque conseguimos chegar tão muitos dados. Foram necessários menos dados gigantescos do que o normal, disse Dujenko. Mas o básico nos diz que, se persistirmos, poderemos fazê-lo, sem a ajuda do DNA do elefante. Os cromossomos fósseis poderiam tornar realidade o sonho de reviver o mamute lanoso? A biologia básica que estamos aprendendo com isso é útil, não há dúvida disso, disse Dujenko. Estamos mais perto. Um passo mais perto, mas ainda muitos passos a serem dados em todos os tipos de coisas além da ciência básica. Os pesquisadores também esperam que o método usado na amostra do mamute possa ser aplicado a amostras de outras espécies. Esperamos encontrar estruturas cromossômicas em espécimes de museu, disse Marcela Sandoval Velasco, pesquisadora visitante do Centro de Hologenomia Evolutiva da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e primeira autora do estudo. Não apenas amostras do permafrost, porque isso é muito limitante, mas também amostras de coleções de museus. Há um enorme potencial, acrescentou, citando rinocerontes lanudos, leões e pombos extintos como exemplos do que algumas espécies extintas poderiam fazer pelos pesquisadores encontre mais desta forma. Segundo Pérez Estrada, esse potencial permite novas descobertas. Encontrar amostras adequadas requer um enorme esforço, por isso há muito trabalho pela frente, mas não ficaria surpreso se encontrarmos algo novo e completamente diferente do atual, disse ele. Também é uma questão em aberto realmente interessante. O que mais e quais propriedades físicas, do DNA, podem ser preservadas? Pesquisadores que não estiveram envolvidos no estudo expressaram entusiasmo pelas descobertas. Este estudo é o primeiro a reconstruir a estrutura ou arquitetura do genoma de uma espécie extinta que viveu durante a última idade do gelo, disse Peter Entisma, paleogeneticista da Universidade de Estocolmo. Esses dados estruturais fornecem insights sobre funções do genoma do mamute lanoso que eram invisíveis usando métodos genômicos anteriores, disse Entisman por e-mail. Assim, este avanço ajudará a abrir uma nova e excitante fronteira na paleogenômica, o estudo de genomas antigos, e provavelmente fornecerá mais informações sobre como as espécies extintas evoluíram, viveram e desapareceram. Dada a considerável degradação e fragmentação do DNA em espécimes antigos, foi surpreendente ver a reconstrução de alta qualidade, em nível cromossômico, do genoma do mamute descrita neste estudo, disse Dmitry Filatov, professor de biologia. Universidade de Oxford, Reino Unido. Ainda mais surpreendente é que os pesquisadores conseguiram inferir quais genes estavam ativos e quais estavam ausentes na amostra de mamute e compararam isso com a expressão genética em elefantes, disse Filatov por e-mail. Isso sem dúvida estimulará mais pesquisas paleogenômicas em outras espécies. Hendrik Poinar, diretor do Centro de DNA Antigo da Universidade McMaster, em Ontário, classificou o artigo como muito emocionante. Normalmente, os cientistas não podem fazer nada com restos fósseis, como montar um genoma, disse Poinar. Não sei quantas amostras de tecido este armazenamento contém, acrescentou ele por e-mail.
mas acho que o método nos faz pensar em novas maneiras de extrair DNA de tecidos de uma forma diferente daquela que estamos acostumados. Agradeço a todos que permaneceram até aqui, e não se esqueçam de deixar o like no vídeo e inscrever-se em nosso canal.